Olá, você que assiste o canal Revolução Industrial Brasileira deve ter percebido que há umas semanas atrás nós lançamos um vídeo sobre o sistema elétrico brasileiro com um grande especialista no assunto, Roberto Daraújo. Ele é diretor do Instituto Ilumina e um grande estudioso das questões de energia no Brasil. O Daraújo voltou, vai falar sobre o sistema elétrico brasileiro hoje novamente com a gente aqui no Revolução Industrial Brasileira. Aproveita e já dá o seu joinha, já curte o canal e fica por dentro das questões econômicas de uma maneira como você não costuma ver na televisão e nos jornais. E vamos entrar num assunto aí bastante pouco conhecido do grande público, né? Como é o sistema energético brasileiro? Nós temos aí um problema que até nos jornais ele aparece, que são limitações, gargalos econômicos relacionados à energia elétrica. Se o Brasil, por exemplo, conseguisse crescer 4%, 5%, ele teria apagões. Não há energia o suficiente para isso. O que o sistema elétrico, na sua configuração atual, nas suas singularidades, né, na particularidade brasileira de geração e transmissão de energia, tem a ver com esse problema? Hoje nós temos uma parte da energia elétrica brasileira consumida pelo que se chama Mercado Livre de Energia. É um sistema que foi montado, que, segundo Roberto Daraújo, não é exatamente o mais adequado para a realidade brasileira, e ele vai explicar o porquê, que chega a consumir 30% da energia brasileira, da energia elétrica produzida pelo país. Que tipo de distorção isso traz? Que tipo de limitação isso traz? São as perguntas que a gente vai deixar agora para o Roberto. Roberto, muito obrigado mais uma vez por responder uma entrevista nossa. A palavra é sua aí, por favor. Fausto, como outro filme saiu até dizendo que o setor elétrico brasileiro é uma joia, é bom que a gente deixe que isso não é uma opinião só, não é a opinião de alguém que estuda o setor elétrico. Isso é baseado em números. Eu peço que você coloque o primeiro gráfico, só para as pessoas terem uma ideia do que é a variabilidade da energia natural dos rios brasileiros. É o primeiro gráfico. Vocês vejam que do ano mais seco, já ocorreu, são 80 e tantos anos, até o mais úmido, são 250%. Ou seja, você pode ter um ano seco e ter um outro ano úmido, que é 2,5 vezes mais úmido do que o antigo. Então, é extremamente variável. E o Brasil, como eu já tinha explicado outra vez, é um país com maior latitude, ou seja, ele tem 4 climas. Eu vou te pedir para que você coloque o gráfico número 2. Pode prosseguir, Roberto, eu estou colocando aqui. Que é um gráfico que mostra como é que a energia transita nas transmissões entre as regiões. Já tá a amostra aqui, pode continuar. Então, pois é. Reparem, eu estou usando outra vez como exemplo essa usina de Itumbiara, porque ela tem, associado a ela tem 1.000 megawatts média. Vocês podem olhar o gráfico, para cima está a energia que flui do sudeste para o sul, e para baixo está a energia que flui do sul para o sudeste. Essa é apenas uma das interligações que existem entre as regiões. Reparem que, às vezes, essa transferência de energia se atinge 5.000 megawatts médio. Ou seja, você consegue transferir do sistema sul ou do sistema sudeste para o sistema sul 5 usinas de Itumbiara. Pergunto, alguém conhece algum sistema no mundo onde a transmissão exerça um papel de realocação de fontes de energia como o Brasil? Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro, para quem quiser entender o que aconteceu no Brasil, entendam que o sistema brasileiro não tem similar no mundo. O sistema mais parecido nosso é o canadense, porque ele tem reservatório, mas ele não tem 4 climas como o Brasil tem. O Brasil tem essa vantagem de você ter, às vezes, uma chuvarada no sul e não ter no sudeste. Então, você gera no sul e guarda água no sudeste. Você pode botar a terceira figurinha? Sim, sim. Aproveito para perguntar para você o seguinte, enquanto coloco aqui a terceira. Para o nosso público, Itumbiara é uma usina hidrelétrica que fica em que local do Brasil, Roberto? Fica na região sudeste mesmo. Ela fica no rio... fugiu o nome agora. Mas é uma usina de Furnas, né? Ela é a 9ª maior usina brasileira.
Aham. Então, olha só, esse gráfico aí é uma espécie de simplificação de como é que funciona o sistema brasileiro. É como se fosse uma grande caixa d'água na região sudeste, uma, uma caixa d'água um pouco menor na região nordeste, uma no sul, uma no norte e agora uma outra lá no Rio Madeira. Então, o que a transmissão faz? É como se fossem caixas d'água ligadas por vasos comunicantes. Então, se sobra água de um lado, ela transmite para o outro lado. Então, o sistema brasileiro ele é integrado de norte a sul e de leste a oeste. Essa é uma vantagem que dificilmente você vai achar isso em algum sistema. Agora, isso daí, o que aconteceu com essa natureza? O que nós fizemos, talvez, de errado, para que apenas alguns consumidores pudessem ter a vantagem desse sistema? Então, pode botar o quarto gráfico. Estou colocando aqui, pode continuar a sua fala aí, que ele já vai entrar. Eu estou esperando ver ele também primeiro. Já está a amostra, pode falar. Tá, deixa eu ver. Olha só, eu não consegui ver direito, Fausto. Dá para você botar outra vez aí? Deixa eu ver a Ele coisa já aqui. está a amostra, ele mostra um gráfico de Barra Bonita e um gráfico de Juiz de Fora. Imagino que você Exatamente. conheça. Então, pois é, eu estou querendo melhorar. Então, olha só, eu estou fazendo uma simplificação. Entenda. O que o Brasil fez? Em vez dele, a energia que estava sendo vendida, a energia da usina, a gente inventou uma coisa chamada garantia física, que é essa linha vermelha que está em cima. Então, as usinas podem vender energia até essa linha vermelha. Então, reparem, eu peguei dois exemplos, duas pequenas usinas, Barra Bonita e Juiz de Fora. Barra Bonita hidráulica, Juiz de Fora térmica. Reparem que Barra Bonita sempre gerou acima, muitas vezes acima da sua capacidade de vender energia. Juiz de Fora, ao contrário, gerou abaixo. Então, se eu tivesse um país, vamos dizer, que só tivesse essas duas usinas, Juiz de Fora e Barra Bonita, a usina de Juiz de Fora podia vender energia que ela compra de Barra Bonita e ela não gera. Entende? Então, Isso aí, desculpa, Roberto, isso é como acontece no tal do mercado livre de energia que nós temos hoje, não é isso? Exatamente. Quer dizer, as usinas elas têm um certificado chamado garantia física. Elas podem liquidar a sua não geração, o que elas não geraram, pelo chamado preço de liquidação de diferenças, que vai aparecer depois no gráfico. Ou seja, uma térmica que não tenha contratado toda a sua garantia física, ela pode transferir o direito de liquidar a venda dessa energia da usina hidrelétrica e ganhando um pouquinho. Como esse preço de liquidação de diferença atingiu valores ínfimos, atingiu valor assim, de R$10 por megawatt-hora, R$20 por megawatt-hora, ela falou assim, tá bom, então eu vou vender a energia por R$22. Eu ganho R$2 por megawatt-hora e não faço nada. Por incrível que pareça, é isso que acontece. Eu mesmo garanto a você que não vou poder citar, mas eu fui perito de uma briga judicial entre uma empresa, uma fábrica, e um comercializador, onde o comercializador tinha lucro de 400%. Na realidade, ele não comprava de uma usina, ele comprava de usinas diferentes que tinham essa sobra. E essa sobra não precisa ser da térmica, uma hidráulica também pode ter. Ela pode estar não totalmente contratada e estar comprando de outra hidráulica. Existe um condomínio entre as hidráulicas, mas isso também acontece. Ou seja, o ponto final é o seguinte: as usinas brasileiras não vendem a energia que geram. E isso é decorrente do sistema físico que nós temos. Pode passar o outro gráfico, o quinto, né? Vou passar para outro gráfico. Enquanto isso, quero te deixar aqui uma pergunta já para tentar me colocando no lugar do espectador que certamente está com alguma dificuldade de aprender tantas, né, informações novas. Quer dizer, então, que no mercado livre de energia brasileiro você tem produtores de energia que adquirem energia de outros produtores, uma energia não gerada,
é uma energia excedente, é uma potencial de energia, na verdade, né? Vendem isso no mercado para consumidores, como, por exemplo, empresas industriais, transportadoras, não sei, todo tipo Exatamente. de empresa, e com isso elas geram um ágio financeiro com em base de uma produção energética barata, é isso? A única coisa que ela tem que apresentar é que ela tem uma espécie de lastro. O que é o lastro? A garantia física. Ela gerar ou não, se ela tem o lastro, ela pode liquidar o que ela não gerou pelo chamado PLD. Que eu vou Ou mostrar seja, depois. se a nossa caixa d'água está alta, significa que os operadores de distribuição energética nos estados, essas companhias novas aí, privadas, etc., podem fazer uma venda de um produto que elas adquiriram muito barato, é isso? Olha, a maioria dessas ações no Mercado Livre não são na distribuidora. As distribuidoras têm que contratar energia no longo prazo. Elas são obrigadas a contratar no longo prazo. Quem não é obrigado a contratar no longo prazo, é livre, né? Mercado livre. São os consumidores que consomem muita energia, estão no Mercado Livre. Eles podem, por exemplo, contratar mês a mês. Então, já aconteceu várias vezes de que grande parte dos contratos eram mensais. Se você procurar, tem contratos de longo prazo? No máximo 6 anos. E a gente sabe muito bem que para construir uma hidroelétrica, com um contrato de 6 anos, você não consegue financiamento. Você precisa de um contrato de mais de 10, 15 anos. E aí vou chamar a atenção, eu já chamei da outra vez. O Brasil cresce. Quando a economia do Brasil cresce, nós precisamos de 2 usinas de Itumbiara por ano, novas. Se você não constrói, o sistema fica desequilibrado. E aí nós podemos nos enganar com uma chuvarada de São Pedro. Mas logo depois, se São Pedro não der aquela água, vai aparecer um problema sério. Aí vem as bandeiras tarifárias, o encarecimento da tarifa e assim por diante. Então, nós precisamos de expandir a oferta. Se 30% do mercado está incentivado a fazer especulações, a fazer contratos de curto prazo, nós não expandimos a oferta. Perfeito. E aí a gente continua dentro do nosso gargalo econômico que impede o nosso crescimento de mais longo prazo. Perfeito, acho que está compreendido. Vou colocar aqui o quinto gráfico que você solicitou. Já está aparecendo. Pode continuar. Quer dizer, eu estou relembrando aquele gráfico que eu tinha mostrado, né? Sim. A linha azul é o quanto nós pagamos apenas pela energia. Aí não está transmissão, não está distribuição, não está encargo, não está imposto, não está nada. A linha azul é a linha que mostra o quanto nós pagamos por energia no mercado residencial. A linha vermelha é o chamado preço de liquidação de diferenças, que é um preço de referência no Mercado Livre. É o preço por onde a usina térmica, que não gerou a sua energia, a sua garantia física, mas que vendeu, ela tem que pagar no mercado dela, ela tem que liquidar por esse preço. Então, olhem, ali no início de 2003, esse valor chegou a atingir R$ 4,00 por megawatt-hora. 4. Hoje nós pagamos por volta de R$ 350 por megawatt-hora. No residencial? No residencial. No Mercado Livre, esse tal PLD, preço de liquidação de diferença, já atingiu R$ 4,00 por megawatt-hora. E reparem que essa vantagem ela se permaneceu até 2012, por diversos motivos. No início de 2003 a 2008, mais ou menos, havia uma sobra de energia, né? Porque houve racionamento, a carga caiu. Depois disso, quase ninguém investiu, né? Aí a Eletrobras teve que entrar em sociedades de propósito específico para expandir a oferta. Logo depois, teve 2 anos altamente chuvosos, que é o 2009 e 2011, e aí outra vez sobra de energia. Vocês reparem que nós fomos até 2012 com essa situação. Só que depois de 2012 é um ano terrível para o setor elétrico, foi o ano da medida provisória 579, começou a acontecer uma série de questões. As afluências caíram, nós estamos atualmente com mais de 4 anos com afluências menores. Então, essa situação da vantagem do Mercado Livre, ela praticamente não existe mais. Mas se houver outra vez uma chuvarada, essa situação ela vai funcionar outra vez. Nós não desarmamos essa armadilha ainda.
hoje está havendo uma grande discussão sobre isso, estão querendo inventar uma nova contratação chamada lastro, porque o lastro pode ser a própria garantia física, pode ser a potência, mas ninguém se entende direito como é que isso vai funcionar. Pode passar o próximo, que vai mostrar que o setor elétrico brasileiro, por incrível que pareça, sendo um setor básico da economia, teve lucratividades monstruosas. Vai passar o próximo. Já está aí. Essa é uma reportagem da revista Exame. A revista Exame fez uma reportagem, ela faz todo ano, né? Apontando as empresas que são líderes, né, nos seus setores. Então, repare, eu chamei a atenção de uma comercializadora chamada Focus. Ela tem 8 funcionários. Eu não estou lendo daqui, você pode ver o faturamento dela, acho que foi 280 milhões de dólares, não foi? Tá dizendo aqui vendas líquidas 462 milhões de dólares. Isso. Né? A lucratividade dela foi 80%. 88%. 88%. Ou seja, isso é apenas um exemplo. Se você olhar essa reportagem das revistas Exame, você vai ver várias comercializadoras com esse lucro. Um lucro talvez um pouco menor, porque essa é a líder. Agora, o que é como comercializadora? Ela tem uma linha de transmissão? Não. Ela tem uma usina? Não. Ela tem uma fábrica? Não. Ela simplesmente é alguém que compra de quem pode vender para alguém que pode comprar. Quem pode vender? Usinas que têm garantia física, que podem não estar gerando e que podem liquidar ao preço de liquidação de diferença. Então, eu queria dizer assim, eu não quero demonizar o Mercado Livre. Nós montamos um sistema onde era óbvio que isso ia acontecer. Imagine, você repare o seguinte, com essa variação toda de ideologia, você tem que ser pessimista, você tem que cooperar o sistema de tal maneira que se vier uma seca muito grande, eu posso me dar mal. Então, na maioria do tempo, você acaba sendo pessimista e aí acaba gerando o quê? Preços baixos. Entendeu? Todo mundo sabia disso. Todos os técnicos sabem que há esse viés de preço baixo. E o viés de preço baixo causa o desinteresse na expansão do sistema. E foi isso que aconteceu. Pode passar para frente que você vai ver que tem um outro dado impressionante. Vou passar já, Roberto, mas antes eu quero te colocar também aqui uma outra pergunta. Então, quer dizer que, tal como ele é montado e organizado hoje, o sistema elétrico brasileiro tem 30% da energia que produz comandada e controlada por uma espécie assim, de atravessadores comerciais que especulam com preços artificialmente baixos e obtêm taxas de lucro altíssimas em cima da venda para clientes que contratam em contratos de curto prazo, gerando assim um desincentivo à geração de longo prazo? É isso que está acontecendo? Você está dando uma conotação que eu não quero dar. Espertinho não é isso. São situações de consumidores e comercializadores colocados no Mercado Livre, inventado por nós. Nós inventamos um sistema que incentiva a contratação de curto prazo. Agora, outra coisa, também não é todo o Mercado Livre que assim, você para, e agora vai vir aquela outra história do subsídio. Você sabe que as energias renováveis, a solar, não o telhado solar, mas as usinas solares, as usinas eólicas e as pequenas centrais hidráulicas, quem está no Mercado Livre e contratar essas energias recebe subsídio. Como? Ele não paga ele paga metade do custo de transição. Quem paga essa metade que ele não paga? Nós. Então, é uma mistura. Existe subsídio dentro do Mercado Livre e existe essa especulação, saber se vai chover ou não. Se vai chover, é bem provável que o PLD, o preço de liquidação de diferença, fique baixo. Se o preço de liquidação de diferença é uma referência no Mercado Livre, eu posso comprar tantos megawatts muito mais barato do que eu, por exemplo, estou comprando por 350. Perfeito, entendi. Vou passar aqui para o próximo gráfico. É um gráfico sobre os setores líderes em pagamentos de dividendos. Olha, Fausto, todo mundo sabe que no Brasil
Os bancos sempre foram os líderes de pagamento de dividendos. Mas reparem que até 2015 ou 2013, né? Até 2013, quem era o segundo colocado? O setor elétrico. Por incrível que pareça. Quer dizer, o setor elétrico pagou mais dividendo do que telecomunicações, do que petróleo. Alguma coisa está errada. Quer dizer, o que os bancos, nós já sabemos dessa distorção, né? Entra governo, sai governo, os bancos estão sempre lucrando uma monstruosidade. E a gente sabe que tem poucos bancos no Brasil, é preciso mais concorrência. Agora, o setor elétrico, e aí adianto o seguinte, que esses preços altos não ocorreram apenas pelos lucros no Mercado Livre. Por exemplo, houve grandes lucros nos leilões de transmissão. É muito comum você ver que o leilão de transmissão tal, no ano tal, o ágio foi 80%, o deságio foi 80%. Bom, se o deságio foi 80%, então é que quem calculou o custo daquela transmissão, ou estava completamente enganado, porque não é possível que alguém faça um deságio de 80% e construa uma linha de transmissão com as características que foram imaginadas. Alguma coisa está errada. E se você for olhar nessa reportagem da revista Exame, infelizmente não dá para botar tudo. Outras empresas com grande lucratividade são as empresas transmissoras de energia. Infelizmente, no Brasil, a gente escolheu separar a transmissão da Eletrobras, que cobra muito pouco por causa da medida provisória 579. Tanto é que, se você olhar na tua conta de luz, o peso da transmissão é muito pequeno. Mas dentro desse pequeno aí, existem grandes empresas transmissoras que lucram bastante. Perfeito. Vamos passar então para o próximo gráfico, então, Roberto? O próximo gráfico é justamente uma provocação para mostrar que, na realidade, nós podíamos ter adotado um outro sistema que podia resolver esse problema. Repare, ali tem naquela linha vermelha, eu coloquei ali uma linha que separa e colori aquilo ali de amarelo. Ora, se alguém pode comprar energia por R$10, por que a gente não faz o seguinte? A gente diz assim, olha, agora o preço que você vai poder comprar é, digamos, R$60. Agora, vai ser liquidado por R$15. Mas essa diferença, os 45, vão formar um fundo. Vão formar um fundo para quê? Para que quando esse tempo de vacas gordas aí que você está vendo, ele acabar, quando vier a necessidade de ligar térmicas caríssimas, eu tenho dinheiro. O sistema tem dinheiro. E por incrível que pareça, Fausto, nós tínhamos isso no passado. Chamava-se conta de consumo de combustível do sistema interligado. Ou seja, todo ano nós pagávamos um pouquinho de gastos de usina térmica, mesmo que não gastasse. Por quê? Porque você, quando chega na hora das vacas magras, você tem um fundo. Olha, o Fausto, todo mundo faz isso. Silos de cereais, por exemplo, você faz um armazenamento para poder regular exatamente isso que foi sugerido lá no início do governo de 2003. E como que a gente sugeriu isso? Aí é que vem o ponto crucial, que é um ponto até com um viés político. Nós sugerimos que, ao invés de pagar pela energia, nós pagássemos pela potência. Quer dizer, a usina de Itumbiara, ela tem 2.000 megawatts instalados. Né? Eu pago pela potência. Se vier uma chuvarada de São Pedro e ela gerar muito mais, essa energia não é dela. Essa energia é nossa. A água é nossa. A barragem, o gerador, a turbina é deles. Então é deles. Agora, a água é nossa. Portanto, a vantagem advinda de uma ideologia favorável tem que reverter para todos. E nós montamos um esquema que não reverte para todos. Então, é simplesmente uma espécie de um sobrecusto em cima desse PLD poderia ter resolvido grande parte dos problemas. Não sei se você se lembra que nós tivemos que fazer empréstimos para pagar custos de térmicas. Agora, nós terminamos de acabar isso ano passado, pagar isso ano passado.
inacreditável, nós pagamos juros sobre quilowatt-hora consumido, com hora consumido das térmicas. Por incrível que pareça. Se nós tivéssemos feito isso, isso não ia acontecer. Agora, isso é uma grande discussão, porque o sistema está mudando, né? Nós não temos mais reservatório equivalente como tínhamos no passado, eles vão se recuperar, inclusive as pessoas estão se enganadas, por exemplo, as eólicas no Nordeste, hoje em dia, qual é o sistema que está melhor em termos de nível do reservatório? O Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste está gastando menos água porque lá as eólicas estão ajudando. Então, esse sistema de estoque que nós temos, ele pode até diminuir, mas ele vai continuar sendo o principal. E o problema é que os interesses estão todos discutindo como é que vai ser. Vai ser mantida essa vantagem ou não? Quem vai organizar o sistema de tal maneira que haja uma justiça melhor de uma precificação que vem de uma visão equivocada de como funciona o sistema brasileiro? Roberto, são excelentes perguntas, sem dúvida nenhuma. Assim, eu até, na verdade, queria deixá-las para você mesmo aí de uma maneira talvez um pouco mais simplificada, quer dizer, na visão de um leigo, né, e aí eu já faço essa pergunta para encaminhar o final da nossa entrevista, te agradecendo mais uma vez, mas na visão de um leigo, o que está acontecendo basicamente é que nós temos uma espécie de reserva de mercado que está distorcida, né, e que gera um impacto sobre o restante do uso, né, da geração e do uso da energia, que é vital para a economia do país, para a vida das pessoas, né, para a qualidade das cidades, etc. E que, enfim, em algum momento isso vai dar uma craca, vai dar um problema, porque na próxima escassez o que vai acontecer? Provavelmente o PLD, então, vai subir, junto com ele vai gerar algum tipo de impacto recessivo na produção, né, e com toda certeza vai aumentar mais ainda o custo do residencial. Ou seja, é muito maltrato junto. Me parece que então está tudo um pouco desorganizado. E aí a pergunta que fica é: o que podemos fazer? O que podemos propor? O que devemos discutir publicamente para desarmar não estou evitando dizer bomba, mas desarmar esse problema aí? Fausto, eu nem citei os outros problemas gravíssimos. Depois desse período, até 2012, repara que o preço subiu, né, muito. E o que aconteceu no Mercado Livre? Inadimplência. Judicialização. Começaram a não querer pagar. Eu lembro que, por exemplo, né, eu atuei como perito. Você vê que repare que ali no meio de 2008 tem uma pontazinha, assim, né? Foi um momento em que a Bolívia ameaçou parar de entregar gás no Brasil. E houve uns problemas com as térmicas da Petrobras. E aí o PLD subiu. Foi justamente nesse período que um comercializador achou que ele não precisava entregar a energia que ele tinha vendido. Ele queria vender pelo preço do que estava subindo. E aí a fábrica, evidentemente, não aceitou, porque eram contratos de um ano, ele comprava mês a mês. Então, ele ficou com prejuízo. Né? E houve um julgamento dessa questão. Agora, outro problema que está associado ao fato de você ter uma grandeza associada a cada usina, que é chamada garantia física. As usinas hidráulicas hoje não estão conseguindo gerar sua garantia física. E aquelas usinas que foram atingidas pela medida provisória 579, sabe de quem é essa conta? Nossa! Como elas vendem energia muito barata, quando elas não conseguem gerar a sua garantia física, elas têm que comprar no Mercado Livre. E como agora não há mais essa sobra toda, elas pagam as térmicas caríssimas. Então, há um débito chamado de Generating Scaling Factor, ainda tem mais isso, ainda tem esse nome, que é o déficit hidráulico das grandes hidráulicas, que já ultrapassou 8 bilhões de reais. Ou seja, então, me explica em detalhes isso aí. Quer dizer, então, se você tem as hidráulicas que são ainda do sistema Eletrobras gerando menos, elas têm que comprar das térmicas aquele excedente de energia que foi comprado delas pelas térmicas, pagando mais caro? Olha só, as usinas que foram atingidas pela medida provisória 579, que tentaram reduzir as tarifas, né, que não conseguiram, elas vendem energia muito barato para nós. Só que o contrato que elas têm para nos vender é o contrato da sua garantia física. Como elas não conseguem
gerar a sua garantia física, quem é que tem que pagar? No caso das usinas atingidas pela medida provisória 579, nós temos que pagar. Porque ela foi liberada dessa. O risco é nosso. Tá? E as usinas que não foram atingidas pela medida provisória 579 têm que pagar a tarifa. Elas têm que pagar. Ou seja, as usinas atingidas pela medida da Dilma, elas jogaram o risco para o consumidor. As outras não, as outras têm que manter. Agora, o problema é o seguinte, Fausto, é que as contas são bilionárias. E geralmente se judicializa tudo no Brasil. Então, o embrólio do setor elétrico hoje é muito grande. Só uma coisa que está aliviando, por incrível que pareça, e infelizmente, é que a carga está crescendo pouco. O fato da economia estar parada, a demanda que crescia mais ou menos a uma taxa de 3,5% ao ano, hoje ela está crescendo por volta de 1%. Então, hoje, a situação só não está pior do que eu estou escrevendo, porque a carga está crescendo pouco. Perfeitamente. É um cenário bastante complexo, muito cheio de nó, né, para desatar. A última frase que eu queria te falar é a seguinte, Fausto: não reclamem comigo da complexidade. É complexo mesmo. Não há como simplificar. O meu trabalho, eu tenho tentado simplificar isso para as pessoas. Há pessoas do próprio setor elétrico que não entendem muito bem como é que funciona isso. Nós, como consumidores, precisamos entender, pelo menos, de que houve uma espécie de mimetização, uma imitação de um sistema completamente diferente do nosso, que é o sistema de base térmica, nosso sistema de base hidráulica. E mais a nossa hidráulica são muito diferentes de outros sistemas de base hidráulica. Uhum. Entendi. Eu recomendaria, então, que você dissesse a esses seus colegas do setor elétrico que vissem o seu vídeo aqui no Revolução Industrial Brasileira, Roberto. Te agradeço. Estou cansado de falar isso para ele. Legal. Muito obrigado, Roberto, mais uma vez. Nós continuamos aí nossa parceria. O Roberto D'Araújo voltará em outros vídeos aí, vai ser uma contribuição regular aqui do canal, para tentar destrinchar para a gente um pouco do componente elétrico, entendeu? Dentro desse cenário macro brasileiro que a gente tanto se esforça para compreender e interferir, tentando fazer o Brasil voltar aí para um caminho de desenvolvimento socioeconômico, que é o que todos nós desejamos para o país. Muito obrigado por assistir o Revolução Industrial Brasileira. Se inscreva no canal e até uma próxima.